Bom dia a todos. Nesta semana que passou, no sábado, fui para a Argentina, para uma inauguração no Centro de Estudos de Ensinamentos de Meishu Sama, traduzido pelo nosso reverendo. Então, eu fui lá na cerimônia de entronização da imagem de Meishu Sama. E eu queria relatar assim duas pessoas, que pós a cerimônia escreveram um e-mail. Bom dia, ministro. Queria contar que fazia muito tempo que não me sentia tão bem como de ontem. A entronização, que foi da imagem de Meishu Sama, trouxe ao meu coração muita paz, segurança e esperança, e ficou tudo muito claro e esclarecedor. As suas palavras e a do reverendo Nakahashi, faladas ontem na cerimônia, continham muita força e muita paixão por Meishu Sama. E assim depois ela agradece a todos. Uma outra pessoa escreveu assim: gostei muito. Senti que trazer de volta Kanon era o que faltava aos ensinamentos para ficar completo. E ao representar a imagem de Kanon como feminino, traz o equilíbrio que faltava, o equilíbrio que o mundo precisa. E um agradecimento especial ao reverendo Nakahashi, que teve forças para não se envolver com as confusões do homem e manter a essência da messiânica até hoje. Muito obrigado. E outras mais pessoas escreveram, agradecendo o dia que foi maravilhoso. Ao assistir à cerimônia e poder oficiar a cerimônia, foi mais gostoso, mais bonito para mim, foi ver Meishu Sama falando espanhol. A tradução feita pelo templo, lida na cerimônia, nos traz muita emoção pelo fato dessa universalização de Meishu Sama, que as palavras são palavras que todos entendem, e com isso, ao olhar as pessoas, como eu estou olhando vocês, o que eu sinto por vocês é o mesmo que eu senti por eles, como se há muito tempo já os conhecesse. E eles também disseram a mesma coisa. Então, nós somos de uma grande família, a família baseada em Meishu Sama, ou Kanon, que seja. Então, o que eu falei no dia, na palestra, foi justamente voltarmos ao comecinho de tudo. Então, o ensinamento lido na cerimônia de entronização foi justamente a palestra de Meishu Sama no primeiro culto, o culto inaugural da messiânica. E foi lido a palestra e meio que casou com o momento atual deles, que seria um começo, ou seja, um recomeço. Então, ficou muito lindo a cerimônia, sentindo a presença muito forte de Meishu Sama dizendo essas palavras. E aí todo mundo entendeu o quanto é necessário a volta sempre para a origem, o comecinho de tudo. E o tamanho do local também mais ou menos parecido com que Meishu Sama esteve nessa inauguração do comecinho da messiânica, um lugar pequenininho, mas todo mundo imbuídos de uma fé, de uma união
né, para a construção do reino do céu. Então, essa sensação, ela voltou, né, para aquele local, naquele instante, naquele momento. Então, todo mundo ficou bastante emocionado, né? E nós fizemos todas as orações que temos direito, desde as orações que nós fazemos aqui e também as orações traduzidas em espanhol, né? E aí realmente, né, todos gostaram muito. E já começaram no embalo da inauguração, começaram a estudar os ensinamentos de Meixo Sama. É muita alegria, né, e muita satisfação de ver, né, espalhados pelo mundo pessoas que estão só esperando, né, este momento. Esse ensinamento lido hoje, eu acho que é a quarta ou quinta vez que a gente já lê, né, lê nos cultos, mas eu gosto tanto, porque dá uma leveza no culto, né, uma tranquilidade, uma leveza, uma sensação de, né, nada temereis, pois está aqui o reino do céu. Essa é a sensação que me dá ao ler este ensinamento. O mais difícil, né, na fé é justamente eu vou pegar um exemplo. Eu me inscrevi, né, numa escola de inglês, né, e fiquei com vergonha de pegar o básico, porque no colégio a professora mais faltava do que vinha na aula, e eu mais cabulava a aula de inglês do que assistia. Então eu meio que perdi o básico, ou seja, a gramática, o básico, né? E aí, na vez que eu tentei falar inglês, então eu me matriculei numa escola e fiquei com vergonha de pegar o básico, né? Porque eu ia estudar com os pequenininhos, né? Fiquei com vergonha. E aí fui no intermediário, mas eu não entendi, não consegui, né, falar. Vocabulário é uma coisa que aumenta, né? Porque a gente assiste filmes, às vezes escuta muito em inglês, o vocabulário vai crescendo. Mas eu não consigo formar frases, não consigo me comunicar, né, em inglês. Já minhas filhas conseguem, eu tenho uma hora inveja, minhas filhas, minha esposa, né, é que fizeram a lição de casa, ou seja, a gramática, né? Então, eu acho que a gramática, né, da linguagem de Deus é justamente o que foi lido hoje, é o amor, né, o amor verdadeiro, né? Meixo Sama fala como se fosse Makoto. Makoto engloba praticamente todas as virtudes do ser humano em uma só palavra, né? E é interessante, só a língua japonesa consegue, né, colocar tudo numa palavra só. Mas para a gente é um pouco difícil de entender assim tão resumidamente, tão sintetizado numa palavra só. Mas para a gente entender, talvez falar de um amor verdadeiro, né? Então, aqui na última salmo, né, vou trocar a palavra Makoto. Então, a falta do amor verdadeiro vai gerar para todos no mundo a escassez de recursos materiais. Tão poderosa é a força do amor verdadeiro, capaz de atravessar as mais duras das rochas. Então, para a gente falar fluentemente a linguagem de Deus, entender Deus, precisamos, antes de mais nada, entender e estudarmos profundamente a gramática, ou seja, o amor de Deus, amor de Canon, né? Por isso encaixou tão bem, né, Canon para os argentinos, porque eles entenderam o que estava faltando, né? Porque muitas vezes a gente
tem pessoas que falam outra língua, e aí fala na sua frente, fala para vocês, a gente boia, não entende nada, né? Mas de vez em quando eles falam algumas palavras em português, e aí você pesca, né? Pesca as palavras que você entende, né? E aí você tenta formar uma frase, ou tentar entender o que eles estão falando, mas é tudo suposição, porque a gente não está entendendo a língua principal, né, que eles falam. Mais ou menos assim é a leitura dos ensinamentos quando a gente não pratica a principal, né, que é a gramática. E aí a gente só aumenta o vocabulário, né? Então, estuda isso, estuda aquilo, e vai aumentando. Mas não consegue passar para as pessoas, né, o verdadeiro significado das coisas, porque fica incompleto. Então, para entender Meishu Sama, é necessário entender Kannon. É necessário praticar o amor de Kannon, né? Porque senão fica difícil de entender. Você pesca e pesca errado, muitas vezes. Quando um dos episódios que retrata muito bem isso foi quando o Meishu Sama, tendo um discípulo jovem ainda, né, trabalhando com ele na casa, vindo de uma família bastante boa do Japão, né, e ele estava dedicando de corpo e alma, né, e ele falava muito bem para o pai dele. E aí, num belo dia, o pai dele resolveu visitar Meishu Sama. E o Meishu Sama, ao saber da visita do pai desse menino, ficou tão feliz, mas tão feliz, que foi praticamente com pijama, correndo para encontrar com essa pessoa, né? E ao chegar, ele ficou tão feliz, né, e saudou esse senhor, tudo, mas depois esse senhor meio que não entendeu, falou: como você falou que era um mestre tão importante, ele veio praticamente de pijama, né, me receber? Então, você entende esse impulso do amor, né, que está dentro de Meishu Sama. Quando ele fala que uma família, oposição de uma família, ou ministrar jorei no hospital, ou numa pessoa que já está desenganada, mas que a família inteira é contra o jorei. Então ele fala, muitas vezes, para não ir, pois o sonen negativo das pessoas que são contra atrapalha o jorei, né? Ele fala assim, mas ele foi muitas vezes ministrar jorei. Ele mesmo fala que perdeu a viagem, sabia que ia perder a viagem, sabia que ia... e aí, pior ainda, as pessoas ficaram bravas com ele. Ou seja, a pessoa veio a falecer, né? Ele sabia que não daria, mas mesmo assim foi. Esse é o impulso, é o coração dele, né? E com isso demonstra a verdadeira pessoa dele. Só que não entendendo isso, as pessoas acabam com o coração fechado lendo o ensinamento, não entende, passa amor de Kannon, não lê, mas não entende, passa, próximo. Aí lê, não entende. Aí quando chega um momento que fala, não dá para, essa pessoa não tem condições de ser salva. Aí gosta, né? Aí gosta dessa parte. Essa pessoa não merece mesmo. Aí mostra todo o seu coração fechado. E sente uma afinidade. Mas é um vocabulário apenas, não faz parte de um contexto. Só é pescado num pedaço só, né? E aí vai indo para frente cada vez mais. E chega um momento que sabe tudo de cor, mas não sabe nada, né? Então, eu acho que cada vez é a gente voltar, né? Nós voltarmos para o início, o comecinho de tudo, né? Para entendermos a importância da base, que é o amor de Kannon, ou o amor de Deus Supremo, né? E aí você passa a estudar, entender, né, cada vez mais verdadeiramente. Começa a poder formar frases, conversar com Deus, entender Deus,
né, no sentido mais amplo, mas que senão fica totalmente no nível mental, né? Então, eu já sei esse ensinamento, né? E acaba sempre não lendo mais os ensinamentos ou não praticando, né? Porque quer algo a mais, quer sempre mais, curiosidades, né? Isso aí é apenas vocabulário que você soma ao que você já tem, né? Então tem que tentar sempre ao regresso de tudo, né? É muito difícil a gente olhar para dentro da gente mesmo e ver a situação atual do amor, né? Quanto a gente tem para dar, né? E aí quando vê, tem pouquinho, né? E aí reconhecer isso, saber disso, né? E voltarmos humildemente para o começo e porque o ser humano, Deus, no fundo, tem uma certa tranquilidade com o ser humano, né? Porque Ele deixou essa sementinha, deixou essa bondade dentro de cada ser humano, né? Mas está encoberto, a gente não lembra, né? Mas precisa cutucar, né? E como cutucar, né? É de alguma forma dedicarmos, alguma forma ministrar jorei para as pessoas, ver o sofrimento das pessoas, e aí você ministra jorei, né? Você dedica para essa pessoa, e ao essa pessoa melhorar, o agradecimento dessa pessoa, o sorriso dessa pessoa, brota dentro da gente uma alegria assim, puxa, que bom, né? E essa alegria é justamente o que a gente tem que ir atrás, né? É o que todos os religiosos, todos falam da iluminação, né? É descobrir esse pontinho, né, que está tudo embutido em cada um de nós, mas precisa cutucar, precisa pôr ele, né, acordar ele. Então é ensinamento, é tentar ajudar o próximo, de alguma forma, praticando. E um belo dia, no momento, ele brota, né? Então, esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso objetivo da verdadeira religião. É difícil, realmente, a gente olhar para dentro da gente mesmo, mas vale a pena, né? Porque tudo que né, mesmo com pouco vocabulário, com pouca, você sabendo bem a gramática, você forma frases, né? De alguma forma você consegue se comunicar. E ao comunicar, a satisfação que isso dá, né? Você ter entendimento, né, mesmo que pequeno, do plano de Deus, da vontade de Deus, e isso, né, nos traz muita satisfação. E, ao mesmo tempo, as aulas que Deus nos dá, um professor particular mesmo que ele é, né? Às vezes a gente está desanimado, aí ele coloca uma nota boa para a gente, para estimular a gente, nem sempre a gente merecendo, né? Mas coloca na frente, fala, você está no caminho certo, é por esse caminho, aí dá uma graça maravilhosa para a gente, mesmo a gente sabendo que não temos nível para, né, receber, mas com isso é um professor hábil, né, nos levando a esse verdadeiro caminho, né? É difícil, né? Realmente difícil quando as coisas, como vocês sabem, tá perdendo o sentido das coisas, né, a própria messiânica. Então, eu acho melhor voltar do comecinho, da partida. Eu acho que é muito melhor, voltando, trilhar de novo o caminho. E isso que eu falei para as pessoas
né, da Argentina, e agora também na Bolívia. Enfim, essa tecnologia, né, maravilhosa, tem gente nos assistindo no Japão, nos Estados Unidos, na América Latina, né? São pessoas que pensam como nós, sentem como nós, né? Têm essa afinidade por Kannon, têm essa afinidade por Meishu Sama. E pouco a pouco a gente está fechando né, um círculo, né? E as pessoas estão brotando, aparecendo. E essa rivalidade que nós temos com a Argentina, né? Mas é mais por causa do futebol, né? E eles começaram a estudar. Mandaram uma foto, todo mundo estudando, a sala cheia de pessoas estudando os ensinamentos de Meishu Sama. A gente não pode perder, né? Perder para eles, hein? Precisamos estudar. Porque é meio que cultural. O povo argentino, eles gostam muito de livros. Tem muita livraria em Buenos Aires. É paixão deles, livro, né? E eles lêem muito, né? Então eles gostam de saber, de estudar, né? E nós, do Brasil, a gente tem uma certa preguiça, né, de ler, né? E a gente não pode perder, né? Vamos estudar também. Mas, mais do que tudo, falar para eles que eles não estão sozinhos, né? Que é a sensação que eles ficam, será que nós estamos sós, né? E aí a gente mandar uma mensagem para todos eles, que estamos aqui, que estamos, né, todos juntos. E aí, com isso, a gente começa a entender mesmo a finalidade da torre, né? É o centro, como se fosse o centro, onde todo mundo vai mirar, né? Que fala espanhol, mirar, olhar. E aí, fazer essa união em torno de, né? Em torno de Meishu Sama, em torno de Kannon, que está lá na torre. E aí a gente começa a ligar. Por quê? Porque a gente, até então, a gente ficava, por que a gente está fazendo, né? No fundo era isso. Mas a gente estava fazendo porque o Meishu Sama pediu, né? E aí, agora a gente começa a entender, começa a ligar, né? Logo depois que a torre ficou pronta, começou a brotar pessoas que querem saber mais, receber ensinamento, a necessidade de traduzir para outras línguas, quer dizer, tudo faz parte de um grande plano, né, de Deus. E nós estamos, né, dentro desse plano, com muita felicidade, muita alegria, podendo ajudar nesse plano. Então, a todos nós, né, não ter vergonha de voltar com as criancinhas, vamos fazer de novo a gramática, vamos entender bem a gramática. Porque, por exemplo, a língua portuguesa, praticamente a gramática é quase impossível do ser humano comum aprender totalmente, né? Muito difícil. Mas quem consegue praticar, quem consegue usar perfeitamente a gramática, faz coisas incríveis com as palavras, né? Poemas maravilhosos em português, né? Então, não ter, né, esse receio de achar que a gente sabe, né? Olhar para dentro da gente sempre, o que está faltando, o quanto de, né, amor tem, se não entrou esse sentimento de inveja, se não entrou esse sentimento de ciúmes, e se entrou, é olhar para ele e vigiar ele, né? E aí devagarinho ele sai. Mas a gente tem que estar ciente de que a gente tem isso, estar ciente que isso brotou dentro da gente, né? Muitas vezes é difícil tirar, mas vamos ter a ciência, vamos ter a consciência dele. Está ali, ó, a gente vigia, ele está ali, está naquele canto. O pior é não saber que não tem nada e acha que tudo é ele, né? Deixar o ego aflorar, né? Como a gente vê muito. E isso não é digno, né? Como o Meishu Sama aqui fala, de sermos discípulos de Kannon.
Por isso, incrível essa, né? Aqui como a pessoa aqui da Argentina bem colocou, completou. É uma coisa que completou a ideia dela, o entendimento dela, né? Com a presença de Kanon, né? E aí a gente, com a presença de Kanon, a gente entende Meishu Sama, de verdade, né? Porque senão fica como sendo um mestre, apenas um mestre, às vezes bravo, né? Mas não, é muito mais do que isso, né? A todos, né, que colaboraram, que ajudaram, temos ainda, né, o agradecimento e muito mais a fazer daqui para frente, né? E essa integração, eu peço a vocês todos, né, que eles estão vindo provavelmente em agosto, para a gente recebê-los, né, com muita alegria e com muito coração, né? Porque vindo de um outro país, né, vindo de uma outra realidade e vir com essa fé, né, a gente tem que tirar o chapéu, né, a gente tem que realmente recebê-los bem, né? E, enfim, a todos nós, né, para o dia de hoje, bastante complicado, que é o Carnaval, que é um pouco invertida a ideia de liberdade, né? Ou seja, a liberdade do nosso secundário feito nesses dias de Carnaval. Então, a gente pede um cuidado redobrado com o nosso próprio secundário, né? Para que a gente não entre nessa vibração, não entremos nesse movimento, né? Ficarmos tranquilos, se a gente rezar dobrado, né? Porque está pesado, está muito difícil, né? Está puxando muito para o lado material e as pessoas estão se entregando, estão indo, né? E assistindo tudo isso, a gente fica realmente temeroso do futuro, né, da humanidade. Ontem caiu tanta água, mas tanta água aqui na hora da oração, parecia realmente um dilúvio, né? Isso é equivalência do que precisa ser limpo, né? Aquele quantidade de água que caiu é equivalente à quantidade de nuvens criadas, né? Então a gente tem que entender assim, né? E por que sempre Carnaval chove, né? Não precisa nem fazer nenhum tipo de previsão, né, do tempo. É certeza que chove. Muito obrigado pela presença de todos e estamos abertos às pessoas que querem dedicar lá na torre, para a recepção da torre. A gente está convocando e fazendo turnos, né? Hoje está funcionando lá, tem pessoas lá agora, recebendo as pessoas. Enfim, está abrindo-se frentes, né? E nessa abertura de frentes está começando a pipocar trabalhos, né? Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos.